O canal Cine Cultura apresenta: o FBI invadiu a mansão de Rick Harrison e ninguém estava preparado para o que encontraram. Ele era o rosto de um dos reality shows mais famosos do mundo. O homem que transformou uma loja de penhores em um império televisivo, conquistando milhões de fãs ao longo dos anos. Mas por trás da fachada de negociante carismático e do sorriso que se tornou sua marca registrada, esconde-se uma teia obscura de crimes, segredos e tragédias pessoais que ninguém poderia imaginar. Hoje, Rick Harrison, a estrela de trato feito, não está apenas nas manchetes por suas negociações inteligentes ou peças históricas valiosas. Desta vez, seu nome está ligado a uma das investigações mais explosivas do FBI. Uma investigação que envolve dinheiro sujo, conexões suspeitas e acusações que ameaçam não só sua carreira, mas toda a sua reputação. Mas o que exatamente os agentes federais descobriram ao revirar sua loja e sua propriedade? Por que Rick Harrison se tornou alvo das autoridades? E até que ponto essa história pode ir? Se você acha que conhece a verdade sobre o astro de trato feito, prepare-se para uma reviravolta que pode mudar tudo. A história que vamos revelar hoje pode ser muito mais sombria do que qualquer um imaginava. Se inscreve no canal, ativa o sininho e fica com a gente até o final, porque hoje vamos revelar tudo o que está sendo escondido dos olhos do público. Você não vai acreditar no que encontramos. Durante anos, Rick Harrison foi visto como um exemplo de empreendedorismo, um especialista em história popular que encantava telespectadores ao negociar objetos fascinantes com histórias curiosas. Mas enquanto as câmeras mostravam um mundo de relíquias e negócios, longe dos holofotes, algo muito mais obscuro estava acontecendo. As primeiras suspeitas surgiram de forma discreta, quase imperceptível. Segundo fontes próximas às investigações, as autoridades federais começaram a monitorar Rick Harrison após uma denúncia anônima feita por um ex-funcionário da loja Gold and Silver Pawn Shop. A denúncia alegava que algumas das transações feitas pela loja envolviam itens de alto valor histórico sem qualquer documentação legítima de origem. O que parecia apenas uma brecha burocrática, rapidamente se revelou algo muito mais grave. O FBI então iniciou uma investigação silenciosa, reunindo provas e rastreando movimentações bancárias suspeitas ligadas não apenas à loja, mas também a contas de pessoas próximas a Rick. O que as autoridades descobriram foi um padrão de transações financeiras que não faziam sentido à primeira vista. Grandes somas de dinheiro entrando e saindo de contas no exterior, depósitos em espécie sem origem clara, e até mesmo transferências feitas para nomes associados a organizações internacionais suspeitas. Mas foi durante uma operação de busca na própria loja de penhores que a situação tomou um rumo dramático. Agentes federais, acompanhados por peritos em arte e arqueologia, invadiram o local com um mandado judicial e iniciaram uma busca meticulosa nos bastidores da loja. E o que eles encontraram surpreendeu até os investigadores mais experientes. De acordo com fontes extraoficiais, foram apreendidos artefatos arqueológicos extremamente raros, peças que, segundo especialistas, deveriam estar em museus ou sob custódia de governos estrangeiros. Havia objetos da antiguidade clássica, moedas romanas de valor incalculável, esculturas pré-colombianas e até manuscritos antigos com alto valor histórico e cultural. A presença desses itens levantou uma pergunta perturbadora. Como eles chegaram até ali? Muitos desses artefatos estavam escondidos em compartimentos secretos dentro do cofre da loja, o que reforçou a suspeita de que não se tratava de simples negligência, mas de um esquema organizado. O FBI começou a considerar a possibilidade de tráfico internacional de bens culturais, um crime federal gravíssimo, com implicações internacionais. E, enquanto as investigações avançavam, surgiram conexões com nomes já investigados por lavagem de dinheiro, contrabando e financiamento de atividades ilegais. A teia se tornava mais complexa a cada dia, e Rick Harrison, antes tratado como uma figura simpática da televisão, passou a ser visto sob uma nova e inquietante perspectiva. Mas o que realmente mudou o rumo da investigação não foi nenhum documento ou movimentação bancária. Foi um detalhe encontrado na propriedade particular de Rick Harrison, algo que os agentes jamais esperavam ver. Um espaço subterrâneo que não constava em nenhuma planta oficial do imóvel. Esse local escondido, que parecia ter sido cuidadosamente construído e mantido longe de olhares curiosos,
Continha uma série de objetos cuja origem ainda hoje permanece sob sigilo. Relatórios não confirmados indicam que, além de mais artefatos raríssimos, os agentes encontraram equipamentos eletrônicos para comunicação criptografada, documentos com informações codificadas e, o mais alarmante, registros fotográficos que sugerem negociações feitas com figuras envolvidas em investigações internacionais. A partir desse ponto, a investigação do FBI deixou de ser apenas sobre movimentações suspeitas e se transformou em uma operação de múltiplas agências, incluindo a Interpol e o Departamento de Segurança Interna dos Estados Unidos. E se você pensa que já ouviu tudo, saiba que as revelações mais perturbadoras ainda estavam por vir. Já deixa seu like se essa história já te prendeu até aqui, porque o que vem a seguir vai mudar totalmente a forma como você vê essa celebridade da TV. Acusações graves e alegadas atividades ilegais. Com as investigações ganhando força, a imagem pública de Rick Harrison começou a desmoronar rapidamente. O carismático negociador de Las Vegas, outrora celebrado por seu conhecimento em história e seu senso de humor afiado, agora era manchete nos principais jornais e sites de notícias, mas por motivos nada gloriosos. Segundo documentos que vazaram para a imprensa por meio de fontes ligadas ao FBI, Rick estaria diretamente envolvido em um esquema internacional de contrabando de artefatos históricos, movimentando milhões em peças adquiridas ilegalmente e revendidas para colecionadores privados. O mais alarmante? Muitas dessas transações ocorriam sob a fachada de negócios legítimos, registrados em nome da loja Gold and Silver Pawn Shop. Mas os crimes não paravam por aí. As autoridades passaram a investigar possível fraude fiscal em larga escala. Havia discrepâncias gritantes entre os valores declarados oficialmente e o que estava sendo movimentado por Rick e seus associados em contas bancárias estrangeiras. Grandes quantias de dinheiro eram enviadas a paraísos fiscais com pouca ou nenhuma rastreabilidade. O que era mostrado nas telas, ao que tudo indica, era apenas a ponta de um iceberg. As investigações também apontaram para fortes indícios de lavagem de dinheiro. Parte dos lucros obtidos com o comércio ilegal estaria sendo limpa por meio de compras simuladas, investimentos imobiliários e até doações para instituições com ligação direta ao círculo pessoal de Rick. E se tudo isso já parecia grave o suficiente, teorias ainda mais obscuras começaram a circular, algumas tão bizarras quanto assustadoras. De acordo com um ex-colaborador da loja que prestou depoimento sob sigilo, Rick Harrison poderia estar ligado a casos de desaparecimentos misteriosos em Nevada e Arizona. Ainda que não existam provas diretas, a mera citação desses casos serviu para que o FBI ampliasse o escopo da investigação, cruzando dados de localizações, datas e registros telefônicos. Existem segredos escondidos por trás daqueles balcões. E não estamos falando apenas de ouro ou prata, declarou um investigador à imprensa, sob condição de anonimato. Com tantas acusações, um ponto ficou claro para as autoridades. Rick Harrison não estava sozinho, e a próxima pessoa a ser arrastada para o centro desse furacão era um velho conhecido do público. Processo judicial contra Ricky Chumlee. Austin Lee Russell, ou como o mundo o conhece, Chumlee, era o alívio cômico do programa Trato Feito. Com seu jeito distraído, piadas constantes e quedinha por itens excêntricos, ele ganhou o carinho do público. Mas por trás das câmeras, o envolvimento de Chumlee com o submundo de Las Vegas era bem mais sombrio. Em 2016, ele já havia sido preso sob acusações de posse ilegal de armas de fogo e substâncias ilícitas. Na época, o caso foi abafado após um acordo judicial, mas serviu como sinal de alerta. Agora, com a nova investigação do FBI, o nome de Chumlee voltou a aparecer, desta vez de forma muito mais comprometida. Fontes internas afirmam que ele estava ciente e possivelmente participava de transações irregulares e lavagem de dinheiro associadas à loja. Mensagens interceptadas entre Rick e Austin indicavam discussões sobre valores alternativos, clientes especiais e formas de contornar registros. Um conteúdo que, segundo os promotores, não deixava dúvidas da existência de um acordo entre os dois. O julgamento aconteceu sob intensa cobertura midiática. A imprensa lotou os corredores do tribunal em Las Vegas e os fãs, chocados, acompanhavam cada atualização pelas redes sociais.
A promotoria apresentou provas contundentes: e-mails, fotos de itens adquiridos ilegalmente, registros financeiros e depoimentos de testemunhas-chave. Entre elas, ex-funcionários da loja que afirmaram ter sido ameaçados ao tentarem denunciar irregularidades. Rick Harrison manteve-se firme, negando todas as acusações. Em uma entrevista dada antes da audiência final, ele declarou: "Essas acusações não refletem quem eu sou. Eu construí tudo isso com trabalho duro e amor pela história. A verdade vai aparecer." Do outro lado, Chumlee optou por manter silêncio durante a maior parte do processo. Advogados de defesa alegaram que ele era apenas um funcionário, sem envolvimento direto nos esquemas financeiros, e que estava sendo usado como bode expiatório para desviar o foco da investigação principal. No entanto, os jurados viram a situação de forma diferente. Ambos foram considerados culpados em primeira instância por fraude e envolvimento em atividades ilegais, com Rick recebendo uma sentença mais severa. No entanto, os advogados entraram com recurso imediato, alegando irregularidades no processo, como o uso indevido de provas obtidas sem mandado e depoimentos contraditórios. Atualmente, o caso ainda está em fase de apelação e os dois permanecem em liberdade provisória. O veredicto final pode levar meses, ou até anos, para ser definido. Mas enquanto isso, a reputação de ambos já foi duramente afetada. O público, que antes os via como figuras queridas e excêntricas da TV, agora se divide entre quem ainda acredita em sua inocência e quem exige justiça pelas supostas vítimas de um esquema milionário. Repercussão pública e midiática. A explosão do caso foi quase imediata, ganhando espaço nas redes sociais e rapidamente se espalhando pelos tabloides. O que antes parecia ser uma vida tranquila e admirada pelo público, agora se transformava em um terreno fértil para controvérsias. Milhões de fãs de trato feito foram arrastados para uma onda de choque e descrença, com opiniões polarizadas. Alguns, incapazes de acreditar nas acusações, se posicionaram firmemente ao lado de Rick, defendendo-o com unhas e dentes. Para eles, Rick era o cara que sempre parecia ser honesto, o mestre das negociações que ajudou a transformar uma simples loja de penhores em um verdadeiro império de entretenimento. Eles não queriam acreditar que aquele homem, que tantas vezes os havia feito rir com suas piadas e negociações inusitadas, poderia estar envolvido em algo tão sinistro. Por outro lado, havia aqueles que já estavam cientes de que algo não estava certo há muito tempo. Já era a hora da verdade vir à tona, disseram outros seguidores, que começavam a ver as peças se encaixarem. Para eles, as acusações eram apenas o ponto culminante de uma série de suspeitas que se arrastavam por anos. A reação nas redes sociais era um campo de batalha entre lealdade e desilusão, com fãs divididos entre a defesa intransigente e a aceitação amarga da realidade. Em meio ao turbilhão de opiniões, uma das mensagens mais contundentes veio de um seguidor que expressou uma sensação compartilhada por muitos. É difícil imaginar que o cara que parecia só negociar moedas raras estivesse envolvido com algo tão sujo. Esse comentário foi um reflexo de como as aparências podem enganar e de como a linha entre o que vemos na TV e a realidade muitas vezes se torna borrada, deixando os espectadores questionando o que, de fato, é genuíno. E enquanto o público reagia freneticamente, mais detalhes sobre a vida de Rick começaram a surgir. Mas o que ninguém esperava era que esses novos elementos não estivessem relacionados apenas a negócios ou ao programa de TV. Eles envolviam sua vida pessoal. E o que estava sendo revelado apenas acrescentava mais camadas de mistério e polêmica. O público, que já estava absorvendo a surpresa das acusações criminais, agora se via forçado a reconsiderar tudo o que pensava saber sobre Rick Harrison. E o que estava por vir só prometia aumentar ainda mais a complexidade da história. A face oculta de Rick Harrison. À medida que a investigação sobre Rick Harrison se aprofundava, as revelações não pararam nos escândalos de fraude e envolvimento com o mercado negro. O que os tabloides e as redes sociais começaram a descobrir eram segredos ainda mais sombrios e pessoais que abalaram a percepção pública do homem que muitos haviam considerado uma celebridade simpática e confiável. Primeiro, vieram as disputas judiciais com a própria mãe. A batalha familiar, que estava longe de ser resolvida, agora se tornava um dos pontos mais sensíveis da vida de Rick. A imprensa, sempre ávida por um bom drama, não hesitou em divulgar os detalhes do conflito,
que envolvia acusações de manipulação financeira e tensões profundas entre mãe e filho. Embora muitos estivessem acostumados a ver Rick como uma figura imponente e firme, essa disputa revelava uma vulnerabilidade inesperada. O homem que negociava artefatos históricos e joias raras agora era retratado como alguém incapaz de resolver as questões mais pessoais e próximas de sua vida. Mas o que realmente tomou conta das manchetes foi o sofrimento emocional de Rick. Ele enfrentava uma sequência de dificuldades pessoais, incluindo 3 casamentos e divórcios, cada um com sua própria história de desentendimentos e separações. Essas rupturas sentimentais não apenas impactaram sua vida emocionalmente, mas também afetaram sua imagem pública. Para muitos, o Rick que aparecia na televisão parecia ter tudo: sucesso, uma família unida e a capacidade de fazer dinheiro a partir de quase qualquer coisa. No entanto, os tabloides começaram a expor uma realidade bem diferente. Um homem que, por trás das câmeras, enfrentava o desgaste de relacionamentos fracassados e tentativas frustradas de encontrar a estabilidade emocional. E por último, a tragédia mais dolorosa de todas, a morte de um de seus filhos. Em uma entrevista carregada de emoção, Rick falou com franqueza sobre a dor que o consumia. "Eu perdi meu filho, e isso é a dor mais insuportável que alguém pode viver", disse ele com a voz embargada. Essas palavras impactaram profundamente os fãs, que até então não imaginavam a magnitude de sua dor. Para muitos, essa perda foi um ponto de virada, um lembrete de que, por mais famoso e poderoso que alguém seja, as lutas pessoais podem ser mais devastadoras do que qualquer escândalo público. Esses eventos, trágicos e profundamente pessoais, não apenas aumentaram o interesse pela vida de Rick Harrison, mas também deram um peso emocional inesperado ao caso. Enquanto o público lidava com o choque das acusações e do escândalo, começavam a questionar até que ponto Rick havia conseguido manter uma fachada de normalidade e sucesso, enquanto secretamente carregava uma vida dupla. Ele não era apenas o comerciante astuto que vendia antiguidades em Las Vegas. Ele era um homem marcado por dramas familiares, tragédias pessoais e uma luta constante para encontrar equilíbrio em sua vida. E a questão que pairava no ar era: seria possível que essa vida dupla tivesse sido a chave para o seu comportamento na loja e no programa de TV? O papel da Gold and Silver Pawn Shop. A Gold and Silver Pawn Shop, localizada em Las Vegas, foi projetada para ser muito mais do que uma simples loja de penhores. Sua fama crescente, impulsionada pelo sucesso estrondoso do programa Pawn Stars, transformou o local em um ponto turístico obrigatório para aqueles que visitavam a cidade. Todo o charme da loja parecia ser uma síntese perfeita do glamour de Las Vegas, misturado com a história rica e intrigante dos itens que passavam pelas mãos de Rick Harrison e sua equipe. No entanto, por trás das vitrines reluzentes e dos objetos raros, a loja escondia camadas mais complexas e, para alguns, sombrias. Enquanto para muitos ela era vista como um negócio familiar, amigável e relativamente inofensivo, com Rick e sua equipe criando uma atmosfera de camaradagem e autenticidade, para outros ela se revelava uma fachada perfeita, que encobria um lado mais obscuro. O que parecia ser uma loja de penhores tradicional, com uma pitada de entretenimento, na verdade poderia ser muito mais, uma ferramenta para disfarçar transações questionáveis. De acordo com especialistas e ex-funcionários, a loja não era apenas um negócio rentável, mas também uma peça central de uma rede de atividades ocultas, que passavam despercebidas pelo público e pela mídia. O fato de a Gold and Silver Pawn Shop ser retratada como um símbolo de autenticidade e nostalgia ajudava a criar a ilusão de um comércio legítimo. Mas à medida que mais informações sobre os bastidores surgiram, a loja começou a ser vista sob uma luz completamente diferente. Não como vítima do sucesso, mas como um ponto estratégico para operações ilegais. A loja é como um personagem da série, mas agora ela virou palco de um verdadeiro pesadelo judicial, comentou um dos envolvidos nas investigações, aludindo à complexidade do caso. Segredos dos bastidores do programa Trato Feito. Por trás das câmeras do Pawn Stars, o programa que tornou a Gold and Silver Pawn Shop famosa mundialmente, a atmosfera descontraída e familiar mostrada para o público era, na verdade, uma encenação cuidadosamente planejada. Ex-funcionários, que decidiram falar sob anonimato, começaram a revelar detalhes perturbadores sobre o que acontecia nos bastidores. De acordo com essas fontes,
Tudo no programa era manipulável, desde os objetos que surgiam do nada até as interações entre os membros da equipe. Tudo era encenado. Até os objetos que pareciam surgir do nada já estavam previamente combinados. E quem reclamava era cortado, afirmou um ex-produtivo, deixando claro que muitos dos momentos espontâneos apresentados ao público não passavam de uma grande encenação, planejada para garantir que a audiência se mantivesse alta e engajada. O programa, que tinha como um de seus maiores apelos a autenticidade de suas negociações, agora revelava um lado bem diferente daquilo que era mostrado na tela. Além disso, surgiram denúncias de assédio moral e condições de trabalho precárias nos bastidores. Vários membros da equipe relataram que enfrentavam salários baixos e pressões imensas para manter a narrativa do programa interessante, mesmo quando isso significava lidar com situações desconfortáveis ou até mesmo manipuladas. Gravações eram feitas sob pressão, e a constante exigência de manter o nível de entretenimento alto deixava pouco espaço para qualquer tipo de desconforto ou reclamação. Muitos viram suas queixas ignoradas, principalmente quando estavam em desacordo com a produção ou com as exigências do próprio Rick. Não importava se algo parecia fora do normal ou mesmo antiético, desde que mantivesse as câmeras ligadas, disse um ex-membro da equipe. E talvez o aspecto mais chocante dessa revelação tenha sido o fato de que as atitudes e comportamentos duvidosos de Rick eram ignorados em prol do sucesso do programa, com o foco sendo sempre em aumentar a audiência. Essa manipulação de roteiros e a maneira como as cenas eram orquestradas, agora passavam a ser vistas sob uma nova luz, não mais como um simples truque televisivo, mas como parte de uma estratégia mais ampla para manter uma imagem pública imaculada, enquanto manipulava a realidade dos bastidores. No entanto, o que mais chocou os fãs do programa foi uma gravação vazada de bastidores, onde Rick supostamente aparece dizendo algo que deixou até os fãs mais leais em absoluto silêncio. O áudio, que circulou secretamente entre os membros da produção antes de se tornar público, revelou Rick em uma conversa privada, onde suas palavras poderiam mudar para sempre a percepção do público sobre ele. A gravação foi logo retirada da internet, mas o impacto dessa revelação deixou uma sombra sobre o programa, criando uma dúvida persistente sobre o que mais poderia estar oculto sob a superfície da famosa loja: envolvimento com colecionadores ilegais e mercado negro. À medida que as investigações sobre Rick Harrison e sua loja se intensificaram, surgiram novas evidências que apontavam para um possível envolvimento de Rick em atividades criminosas, envolvendo colecionadores internacionais e o mercado negro de artefatos históricos e relíquias religiosas. Fontes anônimas, incluindo ex-agentes do FBI, começaram a fornecer informações sobre transações ilegais que aconteciam dentro das paredes da Gold and Silver Pawn Shop. Esses itens não deveriam estar em mãos privadas, e muito menos sendo negociados de forma clandestina dentro de uma loja que passava na TV, disse um ex-agente federal, explicando que muitos dos itens vendidos por Rick e sua equipe tinham origens duvidosas. Entre os itens investigados estavam peças raras de arte, artefatos arqueológicos e até relicários religiosos, muitos dos quais eram considerados patrimoniais e de grande valor histórico. A descoberta de que esses itens estavam sendo negociados de forma clandestina dentro de uma loja amplamente conhecida gerou uma onda de choque não apenas na mídia, mas também entre autoridades e colecionadores legítimos. De acordo com fontes internas, Rick teria utilizado documentos forjados para disfarçar a origem dos objetos, tornando mais difícil rastrear a proveniência das peças. Para piorar, muitos dos compradores envolvidos nas transações ilegais eram milionários e colecionadores privados, que estavam dispostos a pagar preços exorbitantes por itens raros que até museus e instituições históricas lutavam para adquirir. Esses compradores, muitos deles com conexões internacionais, estavam cada vez mais ávidos por adquirir essas peças de maneira secreta, longe do escrutínio público. E então surgiu um mistério ainda maior. Uma dessas relíquias sumiu misteriosamente, poucos dias antes de uma batida policial programada. O FBI tentou, sem sucesso, rastrear o paradeiro da peça desaparecida, que agora se tornava uma chave crucial para desvendar a rede de comércio ilegal que envolvia a loja de penhores. Até hoje, o paradeiro da relíquia continua sendo um dos maiores mistérios não resolvidos, levantando a questão de quem realmente estava por trás das transações ilegais
e como Rick se envolveu em uma rede de atividades tão sombrias que até hoje fogem da compreensão pública. Agora, a grande questão que fica no ar: quem é realmente Rick Harrison? Um empresário legítimo, vítima de acusações infundadas? Ou o protagonista de um dos maiores escândalos da história da TV americana? Será que ele é o rosto de um sucesso legítimo ou apenas o cúmplice de uma rede de corrupção e manipulação que foi disfarçada como entretenimento? E o que dizer da famosa Gold and Silver Pawn Shop, que até pouco tempo era vista por muitos como uma simples loja de penhores com um toque de charme familiar, mas agora é considerada o centro de um pesadelo jurídico? A situação está cada vez mais complicada e a resposta pode não ser tão simples. Queremos saber sua opinião. Você realmente acredita nas acusações feitas contra Rick? Ou acha que tudo isso não passa de uma perseguição pessoal e midiática? As evidências que surgiram mudaram sua percepção sobre ele? E mais importante ainda, será que esse escândalo vai enterrar de vez o legado do programa Trato Feito? Ou o programa conseguirá superar as polêmicas e continuar sua trajetória? Conta pra gente nos comentários o que você acha. Estamos curiosos para ouvir suas opiniões sobre tudo isso e debater as implicações desse caso. Se você curtiu o vídeo e quer saber mais sobre esse e outros escândalos que marcaram a TV americana, deixe o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para ficar por dentro de todos os próximos episódios dessa história chocante e cheia de reviravoltas. Aqui, você sempre vai encontrar análises profundas sobre os bastidores da fama e tudo o que a mídia tenta esconder. Porque, no final das contas, nos bastidores da fama, nem tudo é o que parece. E o pior erro que podemos cometer é acreditar que a verdade sempre aparece de forma clara, como se estivesse à vista em uma vitrine. A verdade muitas vezes é muito mais complexa, e às vezes ela está oculta nas sombras, esperando para ser revelada.